Deus, estamos muito contentes, né, por estarmos conhecendo aqui mais uma parte do rebanho do Senhor, né? Então ele estará morando no céu, né? Fica à vontade, quando quiser convidar a gente de novo, a gente vem, né? Nós estávamos aí, vamos dizer assim, devendo essa visita aqui na igreja, nessa cooperação, né? Já há 3 meses, no comecinho de janeiro, o pastor Fioravante recebeu carinhosamente ali o nosso convite e levou a mensagem do Senhor ali nos primeiros dias desse ano na Igreja do Brasil para Cristo, uma campanha bastante abençoada que nós tivemos, né? E hoje, graças a Deus, depois de vários domingos, estávamos aí preparando essa data, o Senhor preparou exatamente hoje para que nós estejamos todos juntos aqui para prestar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, glórias e louvores ao seu nome. Esse momento é um momento bastante alegria, porque nós estaremos falando mais um pouco sobre a palavra de Deus, né? Desde o início desta mensagem, desse culto, o nosso Deus já tem começado a movimentar os nossos corações. Eu me lembro que nesta semana, quando o pastor Fioravante ligou para mim, ele disse assim: presbítero Valdecir Vera, você pode vir estar conosco no domingo à noite, né? E naquele momento, irmãos, a gente dá uma parada quando a gente recebe um convite desse. Eu aceitei e eu fiquei atônito, né? Por quê? Você não se lembra Daniel, o grande profeta Daniel, quando Nabucodonosor, irmãos, teve aquele sonho daquela árvore gigante, daquela árvore muito grande, começou a chamar todos os adivinhos, todos os caldeus, todos os magos ali da Babilônia, né? E começou a interpretar para ele, falar para ele aquele sonho que eles teve. Eles olharam ali para Nabucodonosor, não sabemos qual é a revelação, não temos mistério nenhum para falar para ti, Nabucodonosor. Aí chamaram o príncipe ali, né, de todos os homens que habitavam ali entre os caldeus, ali na Babilônia, que falaram para Daniel: e Daniel, a revelação, o sonho é esse, o que você tem a me dizer? Depois que ele tinha terminado de falar o seu sonho para Daniel, Daniel nos diz aqui a escritura que ele ficou atônito por 1 hora. Os pensamentos dele ficaram correndo para lá e para cá. Qual que é a revelação, Senhor? Qual que é a revelação? O Senhor tem para passar para Nabucodonosor. Veio dos céus, queridos irmãos, a interpretação, né? Então eu creio que eu estou aqui debaixo hoje da bênção. Meu Deus, aleluia. Uma mensagem para o teu coração. Deus tem falado desde a leitura do Salmo no início desse culto, né? Sobre esta mensagem, eu tenho a certeza que será de grande edificação para mim e para a sua vida também aqui nesta noite. Glória a Deus. Estou também debaixo da bênção do pastor Aparecido, né? Não sai nenhuma vez da nossa igreja sem antes pedir a autorização do pastor. Estou aqui debaixo da bênção dele. Então nós cremos que nós teremos um canal aqui nas mãos do Senhor para transmitir bênçãos para os irmãos aqui no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos entrar na palavra, que o tempo passa voando, né? A gente gosta muito de falar a palavra do Senhor aí. Vamos abrir já então as nossas Bíblias no livro de Crônicas, capítulo de número 20. Depois nós vamos citar o tema também do trabalho aqui, né? Está encerrando hoje, né? O pastor Fioravante essa campanha. A campanha de oração está encerrando hoje. Com certeza os irmãos já estiveram aqui às 18 horas orando, né? Estiveram orando aqui nesse último dia dessa campanha, mas como ele mesmo já disse para a igreja, oração precisa continuar, né? Verdade. Então, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Aleluia, Jesus. Glória. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Todos os irmãos já encontraram? Amém. Então nós vamos ler alguns versos aqui, irmãos, do capítulo 20, meio salteado, que os irmãos estejam nos acompanhando, por favor. Capítulo 20 de 2 Crônicas, o verso de número 2, diz assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Agora nós vamos, queridos irmãos, para o verso de número 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus?
pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Agora, na outra página, agora, irmãos, na minha Bíblia Pentecostal, na outra página, no verso número 14. O verso número 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O verso 15: e Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O verso 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O verso 21 agora. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a dura para sempre. O verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Agora, para encerrar o verso número 30, irmãos: e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, eu posso descer? Pode, fica com Posso? Muito bem, irmãos. Descer em todo sentido é muito bom, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui Glória a Deus. mais um pouquinho de espaço aqui para nós andarmos, então eu fico bastante alegre, está num lugar bastante espaçoso, né? Pastor, igreja, algumas traduções falam que era Jeosafá, né? Falam com outro nome chamado Jeosafá, que foi rei, né? Sobre Judá. Mas aqui na leitura da Pentecostal, como nós lemos desta noite, fala que era o rei Josafá, né? Então, quando nós paramos um pouquinho, queridos irmãos, para meditar nesta passagem aqui, nós chegamos realmente a uma grande conclusão, que a palavra do Senhor, que está em 28 de Deuteronômio, se cumpre fielmente na vida do homem e na vida da mulher que serve ao Senhor. Senhor, verdade. Não nos diz a palavra: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor e dar crédito e guardar os mandamentos do Senhor, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, te atropelarão. Aleluia. E está escrito lá no verso qual nós lemos nesta noite, o 13, querida igreja do Senhor, que o Senhor estará colocando aquele que procedeu daquela forma por cabeça e não por cauda. Por cima e não em baixo.
nação com as 10 tribos de Israel, ele iria, queridos irmãos, fazer mais força, ser mais poderoso, invisível sobre a face da terra. Verdade. E ali saiu então Acabe, ali saiu Josafá com todos os seus exércitos, queridos irmãos, para lutar contra uma nação de Ramote de Gileade, nos diz a Escritura. E quando chegaram na batalha, queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Mesmo eles tendo um exército de sobremaneira superior àquela nação lá, o exército se levantou e começou a destruir os seus povos, os seus soldados na batalha. De uma certa forma, igreja, que Josafá, ele temeu de uma forma grande no seu coração, de sobremaneira, que no meio da batalha ele olhava e via inimigo por todos os seus lados. E nos diz a Escritura no verso, no capítulo 19, que ele começou a falar assim: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, estou clamando aqui por libertação nesse momento. Senhor, olha, tenha misericórdia, me ajuda a sair, porque eu estou sentindo que os meus momentos de vida aqui na terra estão curtos. E sabe o que Deus fez, irmãos? Nos diz a Escritura que Deus ouviu a oração de Josafá. Muito bem, então. E aí Deus começou a enganar o coração do exército inimigo para que se desviasse por onde estava Josafá. E sabe o que aconteceu com o rei de Judá? Saiu com vida, queridos irmãos. Saiu com vida, voltou sossegadamente para sua casa, porque no momento que ele precisou de socorro, Deus mandou, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas aí Deus chamado Jeú. Jeú chegou para ele e falou assim: olha, Josafá, sim, isso o Senhor teu Deus. O Senhor, ele te livrou lá na guerra para você não morrer. Mas por quanto você se aliou com um exército ímpio, com homens que não servem ao Senhor, que são desobedientes ao Senhor, virá uma grande ruína sobre Judá. Olha, irmãos, o que o nosso Deus diz a Josafá? Que pela sua desobediência, pela sua aliança com os ímpios, Deus iria enviar uma grande destruição. Mas olha só como a misericórdia de Deus é tão grande, queridos irmãos. No capítulo 3, no verso 19, nos diz que o nosso Deus começou a olhar as obras de Josafá. Deixa eu ver o que Josafá fez de bom até hoje. Josafá, ele foi humilde no seu coração. Josafá, olha, ele arrancou tudo que existia de idolatria no meio do meu povo. Josafá fez isso, Josafá fez aquilo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar Josafá. Eu não vou enviar ruína sobre o meu povo Judá, não, de forma nenhuma. Porque é desse povo que virá o Salvador da humanidade. Que tremendo! O nosso Deus perdoou Josafá pelo seu pecado de impiedade, né? Por ter se aliado com inimigos que desagradavam ao Senhor. Muito bem. Aí, no capítulo 20, então, queridos irmãos, nós vemos que aqui no capítulo 20, nos diz que 3 povos se levantaram novamente contra a nação de Judá: os filhos de Moabe, Amon e os da montanha de Seir. 3 nações, 3 povos diferentes, numerosos, de uma sobremaneira muito grande, se levantaram, se ajuntaram para acabar com a nação de Judá. E aí começaram eles a marchar. Aquele exército gigantesco, queridos irmãos, como nos diz aqui a Escritura Sagrada, muitos soldados superiores ao de Judá, muita fortaleza, muitos carros de batalha, 3 povos muito ricos, queridos irmãos, e tinham um objetivo no seu coração: nós vamos destruir o rei Josafá e vamos acabar com o exército de Judá. E foram para a batalha. Nos diz aqui, queridos irmãos, no início do capítulo 20, que Josafá, quando viu, queridos irmãos, chegou aquela conversa ao ouvido dele, que aquelas 3 nações, aqueles 3 povos vinham contra ele. O que aconteceu? Josafá, ele temeu no seu coração. Ele teve medo no seu coração. Ele teve uma preocupação muito grande no seu coração, igreja do Senhor. Por quê? Porque via que os inimigos que estavam se levantando contra eles era muito mais forte do que eles podiam suportar. Olha só que terrível, igreja do Senhor. Que terrível. Meu Deus. Naquele momento ele começou a se prostrar e a pensar: olha, esta é a ocasião que o nosso Deus está levantando aqueles 3 povos para realmente acabar com o povo de Judá.
oração, igreja do Senhor. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica e para esta grande multidão que estava enfrentando para enfrentar o povo de Deus, igreja, nós imediatamente temos a revelação do nosso Deus no nosso coração, que muitas também são as multidões que têm se levantado contra a nossa vida, contra o povo de Deus, aqui na face da terra, para tentar de todas formas nos destruir, nos aniquilar, acabar conosco, nos sepultar, queridos irmãos, nos tirar da face da terra. Quantas vezes as adversidades da vida, queridos irmãos, têm se levantado de uma forma terrível, e isso tem trazido medo ao nosso coração, isso tem trazido preocupação no nosso coração. Ah, mas será que eu consigo vencer essa doença? Ah, mas será que este problema financeiro que está sobre a minha vida, eu vou conseguir superar? E isso, queridos irmãos, muitas vezes nos abate, muitas vezes nos aflige, muitas vezes nos deixa cansado, muitas vezes nos deixa oprimido, e até mesmo muitos crentes às vezes cheios de depressão. Irmãos. É mesmo, Jesus. Será que não era o caso aqui de Josafá? Enquanto ele estava com uma bênção na presença do Senhor, com a sua cabeça erguida, ele enfrentava os exércitos inimigos e saía vitorioso com tranquilidade, sem ter medo, sem ser covarde. Mas quando aqueles 3 povos se levantaram contra o seu exército, ele ficou preocupado. Por quê, irmãos? Porque ele tinha falhado, porque ele tinha falhado contra Deus, porque ele tinha feito, queridos irmãos, aliança com povos que tinham desagradado a Deus. Então nos diz aqui que ele temeu, ele ficou preocupado, ele ficou nervoso. Quem sabe, queridos irmãos, aqui nesta noite também, nós temos entre nós irmãos e irmãs que outrora era uma bênção nas mãos do Senhor, vasos de bênção na mão de Deus, mas caiu, mas foi para o mundo dar uma voltinha, visitar como que está lá fora, foi lá fora dar uma verificada como que é as praças, como que é os bailes, como que é as avenidas, como que é as festas mundanas lá fora, e hoje talvez está voltando, queridos irmãos da igreja, pastor Fioravante. Quando começa a chegar o problema, aí o medo cai, a preocupação cai. Será que eu vou novamente cair? Será que eu vou ser destruído por completo agora? Será que realmente agora eu vou parar lá embaixo e não vou ter mais força de subir? Josafá, ele estava sensível diante daquela grande multidão que vinha contra ele. Quem sabe aqui muitos irmãos estão vendo um barulhinho de luta lá na frente e já está aqui com depressão, com medo de cair no mundo. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. A vitória de Aleluia. Mas sabe qual foi o segredo aqui, queridos irmãos, para Josafá encarar aquela dificuldade? Quando nós estamos em oração, estamos em jejum, estamos preparados, estamos fortalecidos, a luta vem, nós passamos por cima dela e saímos vitoriosos. Mas quando, queridos irmãos, estamos com o pé na frente ou atrás da nossa fé, em cima do muro, não sabe se nós vamos de um lado para o outro, aí a luta começa a se levantar de uma maneira terrível. E talvez nós falamos, será que eu vou cair agora? Será que eu vou conseguir me afirmar agora? Será que essa doença vai me levar para o caixão agora? Será que esse inimigo que está se levantando contra mim vai fazer de mim picadinho agora? Mas Deus tem, queridos irmãos, uma mensagem para o nosso coração. Nos diz que Josafá, diante daquela imensa multidão, ele colocou Judá inteiro, todo o seu exército, todas as crianças, todas as mulheres, para buscar ao Senhor. Mesmo naquele momento de medo, igreja, mesmo naquele momento de fracasso, mesmo naquele momento em que ele achava que podia cair, ele começou a buscar ao Senhor, começou a orar. Deus nos diz aqui a Escritura, queridos irmãos, começou a colocar todo o povo em adoração a Deus. Vamos buscar a Deus, vamos buscar ao Senhor. E sabe, queridos irmãos, qual foi o método que Josafá ele achou aqui para alcançar a bênção de Deus? Sabe qual foi? Nos diz aqui, irmãos, que ele começou a trazer à memória os feitos de Deus na oração dele.
começou a trazer à memória dele os feitos que Deus tinha realizado no seu povo, né? Aí na oração ele começou a falar assim: Senhor, não é o Deus dos céus, nos diz aqui, Senhor, não foi o Senhor que expulsaste aqui dessa terra os cananeus que nos deste para o teu povo? Senhor, não é o Senhor que deu essa terra aqui para nós morarmos aqui, constituirmos família para todos sempre? Senhor, não és o Senhor que é dominador sobre tudo isso que eu estou vendo? Quando ele começou a igreja do Senhor trazer a memória que Deus tinha o povo de Israel, sabe o que acontece? Foi aonde que ele encontrou força, aonde ele encontrou graça de Deus para continuar louvado seja Deus. É Deus, é mesmo. É? Vocês se lembram, irmãos, o que aconteceu também com Davi? Quando ele saiu da casa do pai dele, chegou até Saul, né? E um gigante chamado Golias estava afrontando todo o povo de Israel, não é verdade? Verdade. E foi aí que todos os soldados ali de Saul estavam fugindo do gigante Golias. Aí Davi chegou e falou: Saul, ó rei Saul, eu vou enfrentar esse gigante Golias. Você vai? Mas de que forma? Você é pequeno, você é pastor de ovelha e ele é homem de guerra, você não tem tamanho, ele é gigante, como que você vai enfrentar? Aí Davi parou um pouquinho e aí trouxe a memória que o Senhor tinha feito com ele. É Deus, Aí ele aleluia. começou a pensar: ah, Saul, eu estou me lembrando agora, ele estava um dia lá tomando conta das ovelhas, de repente chegou um leão e abracou ali com a sua boca uma das minhas ovelhas. Sabe o que eu fiz? Eu não corri na batalha não, eu fui lá, peguei na boca daquele leão e comecei a forçar, matei aquele leão e tirei a ovelha da boca do leão. Meu Deus, Isso aconteceu comigo, Saul. Olha mais ainda. Sabe o que aconteceu, pastor Fravano? Dizia Davi: no outro dia veio um urso sobre a minha ovelha e agarrou a minha ovelha. Eu fui lá, tirei o urso da boca da ovelha que estava mastigando ela, rabentei a boca do urso e tirei a ovelha viva lá da boca dele. Ele trouxe a memória, queridos irmãos, aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele ganhou força para voltar a lutar. glória a Deus, aleluia. É Se você se sente sem força para continuar lutando diante dos problemas da sua vida, meu Deus. não tenho força para continuar lutando, não tenho mais garra para continuar lutando, eu não sei mais o que eu faço. E aí, queridos irmãos, começa a trazer à memória aquilo que o nosso Deus, Ele já fez na sua vida já. É Jesus. Se lembra quando você aceitou Jesus como Salvador? Quantos mistérios Deus revelou na sua vida através de milagres, através de bênçãos? É mesmo. Quantas vezes Deus te usou até mesmo para orar pelos enfermos, para esses enfermos serem curados? Verdade, Se Senhor. lembra, irmão, irmã? Quando você era cheio do Espírito Santo, Deus usava você para profetizar, para revelar mistério no meio da igreja? É, meu Deus. Aquele mesmo Deus que estava lá atrás com você, Ele continua na sua Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele te dando força para superar os momentos difíceis dessa vida, as grandes multidões que têm se levantado para Verdade, te louvar. Pai, aleluia. Glória a Deus. A oração, É, Senhor. a oração, queridos irmãos, foi a chave da vitória para essa vida. Glória a Deus. Foi a chave da vitória. A segunda parte da oração, queridos irmãos, nos diz que Josafá, ele começou a apresentar diante de Deus outra situação da vida dele. Senhor, olha só ele se humilhando naquele momento na presença do Senhor. Olha, Senhor, em nós, aqui de Judá, nós não temos força para continuar a enfrentar esses inimigos, Senhor. Não temos força. E continuava ele dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, Senhor, na sua oração. Se humilhando realmente, irmãos, buscando o socorro do céu sobre a sua vida. É, Jesus. Então, se você não tem força mais para lutar com seus braços contra essa doença, contra esse problema que você está passando, quem sabe com o seu vizinho, quem sabe com o seu marido, quem sabe com a sua esposa, coloque nas mãos do Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, esse problema financeiro está me correndo de uma forma tão grande. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Venha em meu socorro, Senhor. É, Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós oramos,
as portas dos céus, elas se abrem. Verdade, Deus. Aleluia. Glória. Nos diz a Escritura, queridos irmãos, que Deus, após ouvir a oração de Josafá, Deus respondeu. Deus está com os teus ouvidos atentos ao seu clamor e à sua oração. Ele está prestando atenção, mas para que o nosso Deus ele abra a porta dos céus e nos contemple com bênçãos sem limites, igreja. É necessário nós buscarmos através da nossa oração. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você está tão desanimado, tão fraco que não tem mais força para buscar o Senhor. Mas nesta noite a mensagem que Deus Josafá. Deus usou um profeta, irmão, chamado Jaziel, e disse para Josafá, em meio àquela preocupação tão grande que ele tinha, que não conseguia passar por aquela guerra: Josafá, não temas, nem vos assustei com esta multidão. Jesus. Irmãos, quando nós aprendemos que o segredo da nossa vitória é a oração, e através da nossa humilhação na oração, as portas do céu se abrem. Deus, Ele nos conforta. Glória a Deus. Talvez você está tão aflito, não sabe como sair do problema diante dessa guerra que você está passando aí. Mas Deus está confortando o teu coração através desta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se assusteis de forma nenhuma, nos diz a palavra. Deus disse a Josafá: a peleja não é vossa, mas a peleja é minha. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Senhor. Deus fala dessa forma para Josafá. Ele está dizendo dessa forma: olha, até hoje você lutou, você se esforçou, você correu atrás. E com muita razão, se nesta peleja você não tem que lutar, talvez em tantas outras, irmão, irmã, você correu, foi atrás, lutou, e talvez agora a sua força está tão fraquinha, mas o Senhor te fala: nesta batalha eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou agir na tua vida, assim diz o Senhor. Deixa Deus agir no seu ministério, na sua casa. Deixa Deus trabalhar lá no seu serviço. Deixa. Está tudo na mão dele. As portas dos céus com certeza estão se abrindo. Louvado seja Jesus. Aleluia. E Deus fala muito mais ainda, irmãos. Através do profeta Jaziel, Deus revelou para Josafá até onde que estava o inimigo dele. Você sabe aqueles 3 povos lá? Eles estão vindo por tal caminho, subindo por lá, eles vão passar por tal lugar. Revelou tudo, queridos irmãos. Então, sabe, irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos entregamos totalmente nas mãos dele no momento de dificuldade também, Deus ele começa a revelar tudo sobre o nosso inimigo para nós. Tudo. E sabe o que acontece, irmãos? Quando você conhece você e sabe que você é temente a Deus, e quando você está também conhecendo o seu inimigo, a sua vitória é certa, irmãos. Alguém se Deus, aleluia. não tem como dar errado, não tem de forma nenhuma, queridos irmãos, como você continuar no problema, como você continuar na enfermidade, nas dificuldades da vida que você está passando, quem sabe não tem mais força, a vitória é sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Deus, em outras palavras, estava querendo dizer para Josafá, através do profeta: fique em paz porque eu estou trabalhando. Glória a Deus. Fica em paz porque eu estou trabalhando, eu estou entrando. Glória a Deus, glória a Deus. Você não será destruído, não. É isso que Deus está querendo dizer para a nossa vida aqui nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele falou mais ainda no próximo versículo aqui: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estar em pé. Isso significa que o Senhor não quer que nós estejamos, irmãos, acovardados. Que sejamos medrosos diante de Deus, aleluia. Nós temos que estar em ponto de batalha em pé, com coragem, firmes na presença dele. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. O que mais fala, queridos irmãos? Nos diz que o Senhor, ainda mesmo dizendo
cantores, sabe o que eles fizeram, queridos irmãos? Eles começaram a louvar a Deus. Jesus. Cantar hinos de louvor ao nosso Glória a Deus, aleluia. Mesmo sabendo, irmã, que eles estavam prestes a enfrentar um exército muito superior ao deles, mas eles Senhor. começaram a louvar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes o pastor Fioravante fala: irmão, vem louvar o Senhor aqui na frente. Hoje não. Acontece muito no Brasil para isso. Hoje não vou não. A pessoa às vezes está fatigada, cansada, em meio a tantos problemas, enfrentando batalhas e guerras, e tem medo, irmãos, de uma certa forma tão grande de ser destruído, de ser passado por cima dos seus inimigos, que não tem força nem para louvar, nem para adorar o seu Deus. Mas aqui nos diz a palavra que depois que eles escutaram a mensagem do profeta de Deus, da boca do nosso Deus, eles começaram a louvar a Deus, porque eles sabiam que tinha para eles lá na frente. Meu Deus, aleluia. Essa questão nem a guerra, nem o problema, nem a dificuldade, não deixe de louvar o seu Deus. Não deixe de adorar o seu Deus, porque ele está recebendo. E Josafá, olhando para a imensa multidão lá dos judeus, disse assim: olha, crede no vosso Deus, para que sereis livres, e crede nos seus profetas, para que sejais prósperos. Jesus, glória a Deus. Creia, queridos irmãos, ainda que a luta está difícil, mas continua crendo em Deus. Ainda que a dificuldade está difícil, talvez você fala: não tem mais força de vir para a igreja. Olha, continua crendo nos seus profetas. Amém. Glória a Deus, aleluia. A mensagem que os profetas estão trazendo é do céu, aleluia. Senhor, É para o nosso fortalecimento espiritual. verdade, Pai. É para confirmar a nossa vida eterna, igreja. Jesus, aleluia, glória a Deus. Continue confiando, creio nos seus profetas. Sim, meu Deus. Louvado seja Deus. E aí amanheceu o outro dia, o Senhor tinha determinado que era para ir para a batalha. Josafá chamou os cantores, como nós lemos aqui, né? Traga os cantores, coloca diante do exército. Aí os cantores foram louvando a Deus, e eles foram marchando, louvando a Deus, glorificando a Deus. A igreja está fazendo aqui na face da terra, irmão. Estamos caminhando no deserto, sabemos que as dificuldades são grandes, mas nós precisamos continuar marchando, louvando a Deus, exaltando o Senhor, glorificando a Deus, exaltando o nosso amado Salvador. Marchando. E sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Sabe o que aconteceu? Enquanto o povo de Judá louvava e exaltava o Senhor, adorava o nosso Deus, sabe o que aconteceu, irmãos? Nos diz que o nosso Deus começou a fazer emboscadas. O nosso Deus começou a trabalhar no meio do louvor. O nosso Deus trabalha no meio da adoração. Se você deixar de adorar a Deus, irmãos, se você deixar de adorar a Deus, irmãos, presbíteros, se nós deixarmos de adorar a Deus, o nosso Deus, ele vai ficar menorzinho? De forma nenhuma. O nosso Deus vai continuar com o mesmo poder. Verdade, Pai, é mesmo. Se você parar de adorar a Deus, vai parar. Não vai mudar o nosso Deus. Verdade, Jesus. Mas quando o Senhor determina, nos diz a Escritura que Ele está procurando os seus verdadeiros adoradores. Senhor, aleluia. Sabe o que é? Não é para Ele ficar mais poderoso, não. É para que nós tenhamos mais contato com Deus. Quando nós adoramos ao nosso Senhor, as portas do céu estão se abrindo para nós recebermos bênçãos do céu. Quanto mais nós adoramos a Deus, é mais bênção que vem do céu. Nós começamos a ter mais intimidade com Deus. É a porta para nós sermos abençoados pelo Senhor. É coração, igreja. Graças a Deus. Quando você fecha a sua boca e ele para de louvar o Senhor, ele continua da mesma forma, só que você vai parar lá embaixo. Agora, quando você abre o seu coração e começa a exaltar o seu Criador, aí as bênçãos começam a descer em forma de chuva sobre a sua vida.
Você já viu um punhado de barata já num determinado local sujo, você começa a bater nelas? O que acontece com as baratas? Barata vai para tudo quanto é lado, né, irmão? As baratas ficam tudo perdidas, vai para tudo quanto é lado, de medo de morrer, não é verdade? Começou a mexer com elas, deixa voa. Uma voa, outra entra no buraco, outra vai por cima, barata tudo. Foi o que aconteceu com os exércitos inimigos de Judá. Aleluia, Eles ficaram tão perdidos, irmãos, quando Deus estava recebendo o louvor e a adoração lá do povo de Deus lá, que eles não sabiam o que fazer. Ficaram todos loucos, perturbados, angustiados. Começaram um a lutar contra o outro. O que fala a palavra? Se os irmãos forem com mais tempo aí, né? Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem. Mas eles próprios começaram a auto-se destruir. O próprio inimigo começou um a combater o outro. Essa vença no meio deles lá, irmãos, de uma forma que o que acontece, eles começaram a matar o outro, era corpos pro chão, para tudo quanto é lado, era corpos pro chão, para lá e para cá, uma confusão tremenda que Deus fez no meio dos inimigos. Comece a adorar. Comece a louvar a Deus. Sabe o que vai acontecer com seus inimigos? Eles vão ter que ir embora. Sabe o que vai acontecer com a sua doença? Ela vai embora em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer com o problema que você está achando que para a medicina é difícil? Para o homem, para a sociedade é difícil? Vai embora em nome de Jesus. Vai receber a bênção, irmão. Vai se A confusão foi tão grande, queridos irmãos, que aconteceu que os inimigos todos se mataram. Não ficou nenhuma alma em pé viva no meio de exércitos gigantescos. E naquele momento, queridos irmãos, já para encerrar, estavam todos mortos no meio do deserto. E de repente chegou o exército de Judá. A hora que olhou de cima, viu aquelas almas todas mortas ali, queridos irmãos, sem ter que mover uma espada sequer, sem ter que fazer um esforço sequer, a não ser orar, se humilhar, se lembrar que o Senhor já tem. Deus, aleluia. Louvar, exaltar o Senhor. O segredo da vitória é esse, queridos irmãos. O segredo da vitória é esse. Permaneça na oração, permaneça confiando, permaneça se humilhando, buscando a presença do Altíssimo. A boca para louvar e exaltar o Senhor. Glória a Deus. Aí Josafá não teve esforço nenhum, ele pediu para o exército: não, faça o seguinte, a outra bênção que Deus tem para a sua vida, irmãos. Os seus inimigos foram embora, a doença foi embora, o problema financeiro foi embora, o desemprego foi embora, a dificuldade que você está passando com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, nas drogas, quem sabe na prostituição foi embora. Não é só isso que Deus tem para você, não. Não é só isso que Deus tem para nós, não, pastor. Sabe o que Deus tem mais? Bens financeiros, riquezas materiais aqui na face da terra, para nós não precisarmos ficar mendigando o pão, não. Verdade, Pai. O que aconteceu com Josafá? Exército, vai aonde está esse monte de gente morta aí, desse exército morto, e cata os despojos. Sabe o que eram os despojos? Era a sobra da guerra, né? Espada, armas, cavalos, carruagens, tudo que tinha lá na guerra, lá, né? Trapos, roupa que tinha, prata que tinha, alimentos que eles tinham, tudo. E aí o povo de Judá foi lá e começou a catar, começou a juntar, começou a juntar, começou a juntar. Sabe quanto dia foi, irmãos? Glória a Deus. 3 dias. 3 dias só para catar as riquezas que tinham ficado no exército inimigo. De uma certa forma, porque eles saíram ricos daquele lugar, não precisaram nem lutar. E saíram ricos, não perderam nenhum soldado de Judá sequer naquela batalha. Ajuntaram todas aquelas riquezas em suas carruagens. E aí, o que faltou, irmãos? Depois que Deus confirmar a bênção sobre a sua vida, você precisa fazer isso. Ó. Sabe o que você precisa fazer? Quando Deus confirmar a bênção na sua vida, quem sabe nesta noite, quem sabe você já recebeu uma bênção, Deus ainda não fez isso. O que nos diz aqui que eles fizeram? Eles fizeram uma comemoração. Deus. Aonde está escrito isso aí? Vamos ver, irmãos, no verso 26. Nos diz que eles começaram a louvar a Deus no vale de Bereca, né? Eles chegaram naquele vale de Bereca lá e começaram todos a prestar louvor e adoração ao nosso Deus. A vitória já está sobre a sua vida. Glória a Não Deus. esqueça de louvar e de adorar a Deus. Para você confirmar a sua bênção.
encher de alegria. Talvez você fale, eu sou crente há tanto tempo, mas eu não tenho alegria. Deus tem alegria para te dar nesta noite. Glória a Deus, glória a Acabou Deus. por aí? Ainda não. Eles chegaram até Jerusalém e fizeram uma festa tremenda, irmãos, quando eles chegaram em Jerusalém, para comemorar ao Senhor pelo grande livramento e pela grande riqueza que eles trouxeram para cá, sem perder um soldado sequer na batalha. Muito bem, acabou por aí? Não. O último verso aqui, irmãos, ainda fala assim no versículo 30. Fala que depois que isso aconteceu, veio um grande temor de Deus sobre todos os inimigos. Ou seja, Judá passou a ser muito mais respeitado ainda. Deus. Por quê? Porque Deus tem operado maravilhosamente no meio do seu povo. Glória a Deus. Talvez o povo que está aqui fora, o seu inimigo, ele não te respeita. Não tem nenhum carinho pela sua vida, quem sabe até mesmo te afronta, né? Mas quando ele vê o Senhor operando na sua vida milagres e maravilhas, irmãos, fique em paz que eles vão ter temor de Deus no coração deles. Essa é a bênção que Deus tem para a sua vida, mas para Deus vai falar também. E acabou? Não. Nos diz que depois que os inimigos ficaram todos com medo do povo de Judá, porque serviam ao Deus verdadeiro, o que aconteceu mais? Nos diz que houve um tempo de muita paz sobre o povo de Judá. Quem quer ter tribulação, irmãos? Quem quer ter dificuldade todos os dias da sua vida? Ninguém, né? Nós somos seres humanos, a gente não aguenta, na verdade. A gente não merece um período de paz, de tranquilidade para a nossa vida também. É isso o que o nosso Deus ele está prometendo para nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Depois que essas dificuldades já está acabando sobre a sua vida, olha, Deus vai dar muitos e muitos dias de paz, de alegria, de felicidade na face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque em pé, por favor. O segredo na oração. O segredo, trazer à memória aquilo que Deus ele fez na sua vida. Isso vai te fortalecer para enfrentar os teus maus. O segredo é continuar louvando e exaltando a Deus. O segredo é continuar marchando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, essas vidas estão diante de ti nesta noite. Pai, ouvimos a tua palavra e nós cremos, Senhor, que através delas tu tens dado força, entendimento, ó Deus, para continuarmos a nossa peleja, para continuarmos a nossa batalha. E nós sabemos, ó Deus, que diante dos nossos inimigos, o Senhor já tem nos tornado vencedores. Pai, em nome de Jesus, que esteja nos despertando para a oração, para o louvor, para a exaltação, que são as chaves da vitória. É o que nós podemos e desejar. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Guarde esta mensagem no seu coração. Mastique bastante dela, para que você possa suportar os dias de dificuldade. Mais uma semana que está respondendo aqui, né? E aí, que você possa suportar até a próxima mensagem, porque Deus vai continuar dando mais força para você. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe ter passado um pouquinho do horário, tá bom, irmão?